Olá, boa tarde. A Petrobras já começou a investigar as causas da explosão que atingiu a Replan, a maior refinaria da empresa em Paulínia, no interior de São Paulo. O incidente aconteceu por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira. Em 2 horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. Não há registro de feridos. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A audiência pública pede aprovação de 3 projetos de lei em tramitação no Legislativo. Documentário americano sobre maus tratos contra animais na Austrália é exibido aqui na Assembleia. Combate à violência. Mais políticas públicas para a saúde e participação maior na política. Mulheres do samba fazem conferência no Palácio 9 de Julho. E hoje você vai conhecer a Biblioteca Vila Lobos, que concorre ao prêmio de melhor espaço cultural do mundo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Começa daqui a pouco, à 1h, a solenidade de entrega de carteiras a novos corretores de imóveis de São Paulo. Bom, esse evento acontece no auditório Franco Montoro, de onde fala agora ao vivo a repórter Priscila Silvério. Priscila, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, vão ser entregues 165 carteiras, então, para os novos corretores de imóveis. Esse documento é o término de todo um processo feito pelo Conselho Regional de Fiscalização do Profissional Corretor de Imóveis, que é o CRES, em todo o estado de São Paulo. Só com esse documento é que o corretor pode, então, intermediar as transações imobiliárias de compra, venda e locação no estado de São Paulo. A cerimônia de entrega das carteiras do CRES começa então a 1h aqui no auditório Franco Montoro. Sérgio. Obrigado pelas suas informações, Priscila. Bom, do auditório Franco Montoro, vamos até o auditório Teotônio Vilela, ao vivo, onde está a repórter Silvia Garcia. Ela tem agora informações sobre o ciclo de palestras promovido em conjunto entre o ILP, que é o Instituto do Legislativo Paulista, e também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Silvia, boa tarde. O tema aí parece que é epidemia. Parece não, né? É epidemia da obesidade, não é isso? Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde para todos. Exatamente isso. É a epidemia da obesidade que está se alastrando aqui por todo o país. Esse é o tema que será discutido a partir das 3h aqui no auditório Teotônio Vilela, com especialistas no assunto. A gente está falando de médicos e também de doutores sobre obesidade, todos da Unicamp e da USP. Lembrando aí que o excesso de peso é a porta de entrada de várias doenças crônicas. A gente está falando de diabetes, de hipertensão e também de alguns tipos de cânceres. A notícia boa é que essa palestra, esse ciclo de palestras, é aberto ao público, mas para quem quiser vir aqui, vai precisar se inscrever no site da Assembleia Legislativa de São Paulo. Precisa anotar aí, al.sp.gov.br, começa a partir das 3h, vai até às 5h, aqui no auditório Teotônio Vilela. Sérgio. Obrigado aí pelas suas informações, Silvia. Até já. E hoje, à noite, aqui na Assembleia Legislativa, acontece uma sessão solene que vai homenagear o Dia do Maçom. Quem tem agora os detalhes ao vivo é o repórter Jorge Machado. Jorge, boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Está marcada para começar às 20h aqui no plenário Juscelino Kubitschek, a sessão solene em comemoração ao 20 de agosto, o Dia do Maçom, com transmissão ao vivo pela TV Alesp. As grandes instituições maçônicas regulares de São Paulo devem estar presentes, até porque assinam o convite Ronaldo Fernandes, da grande loja maçônica do estado de São Paulo, Pascoal Marracini, grão-mestre da Grande Oriente Paulista, e também Benedito Baluch, grão-mestre da Grande Oriente de São Paulo, aliás, este último que esteve presente desde 2008 nas sessões solenes em homenagem ao Dia do Maçom. Aliás, o Dia do Maçom que vem de tempos imemoriais. Em setembro de 1918, quase 100 anos atrás, o irmão Antenor de Campos Moura, da loja Fraternidade de Santos, propunha à Grande Oriente do Brasil a instituição do Dia do Maçom, que seria comemorado com muita festa e também beneficência e caridade. Outras palavras-chave dentro da maçonaria são a busca da solidariedade, da fraternidade, da paz, do progresso social e civilizatório, Sérgio. Obrigado, Jorge. Os 5 maiores bancos brasileiros divulgaram seus lucros líquidos no segundo trimestre deste ano.
O Banco Itaú foi o que mais lucrou, 6 bilhões 244 milhões de reais só nos últimos 3 meses. Depois vem aí o Bradesco com 4 bilhões 528 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal vem em terceiro com 3 bilhões 464 milhões. Em quarto lugar aparece o Banco do Brasil com lucro de 3 bilhões 135 milhões de reais. E na quinta posição está o Santander com 2 bilhões 970 milhões de reais de lucro nos meses de abril, maio e junho. Agora, você quer saber o total de lucro líquido desses 5 bancos no último trimestre, né? Anote aí, é de 21 bilhões 341 milhões de reais. Entidades ligadas à preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental de São Paulo participaram de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Eles pediram a aprovação de 3 projetos de lei em tramitação na casa. Veja agora na reportagem do Jeremias Gomes. Um museu que preserve técnicas de construção tem importância além da cultura, diz o professor Leonídio Filho. Representa a inserção social e um estímulo à juventude. Nós teríamos uma escola dentro deste museu ou desses edifícios que seriam restaurados para que esses jovens pudessem desenvolver o seu talento, né? Na audiência, Victor Hugo Mori, superintendente substituto do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, destacou a importância da aprovação do projeto 1141 de 2017, que institui o dia 17 de agosto, a data para se comemorar a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural, material e imaterial no estado de São Paulo. Você tem um patrimônio intangível que não tem matéria, um patrimônio que é o tradicional, produzido por artefatos, e o natural, que todo mundo conhece e está consagrado na nossa Constituição. Os três juntos é que perfazem o que nós chamamos de patrimônio cultural do país. A data, eu acho que é importante ser sacramentada também no estado de São Paulo, ela já acontece em nível federal, é uma data escolhida de forma icônica, pois é o nascimento do Dr. Rodrigo de Melo Franco, fundador do IPHAN, e o primeiro a instituir um organismo de patrimônio histórico na América. Outro projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa, apoiado por entidades de preservação do patrimônio, é o 276 de 2018, que declara a construção com o uso de taipa de pilão e outras técnicas como patrimônio material e cultural e imaterial do Estado. Quando os descobridores vieram para cá, introduziram técnicas como a taipa de pilão e depois foi se desenvolvendo o pau a pique e as formas de se construir com pedra e com adobe. Então isso é muito importante, inclusive para as futuras gerações que certamente estão acostumadas hoje com concreto, com os tijolos de concreto, enfim, técnicas mais modernas, e se esquecem e poderão se esquecer do que é tão significativo para a nossa cultura. O IBGE divulgou novos números sobre o desemprego no Brasil. Somados os números de pessoas sem trabalho, com o número de pessoas que trabalham menos do que gostariam ou precisariam e com o número de pessoas que desistiram de procurar emprego, dá aí um total de 27 milhões e 600 mil pessoas. Entre os 13 milhões de desempregados, 3 milhões e 100 mil estão sem trabalho há 2 anos ou mais. E há também os que desistiram de procurar emprego, né? 4 milhões e 800 mil pessoas. Documentário americano sobre maus tratos contra animais na Austrália foi exibido aqui na Assembleia Legislativa. E a repórter Carla Francisco acompanhou, veja aí. O filme, com duração de 2 horas, foi lançado este ano. O relato abrange as inúmeras maneiras pelas quais os animais são usados e abusados na Austrália, explorando 6 ângulos de nossa interação com os animais: animais companheiros, vida selvagem, pesquisa científica, entretenimento, vestuário e comida. Esse documentário foi feito no ano passado, ele foi lançado na Austrália agora em março. Ele foi filmado em vários países com o uso de drones, com filmagem escondida 4K. Então é em alta resolução, mostrando o que realmente acontece e pouquíssima edição. Não dá para dizer que nada disso aqui foi plantado ou inventado. É o que acontece, mas que a gente não tem acesso todos os dias. Leandro é ativista da causa animal e criou 2 movimentos: Odeio Rodeio e Voto Animal.
tem vindo com frequência aqui na Assembleia Legislativa, onde faz coro pela aprovação do projeto de lei que proíbe a exportação de animais vivos no estado de São Paulo, o PL 31. O PL 31 foi uma ignição para que esse movimento começasse aqui dentro, porque é aqui que são discutidas todas as políticas públicas do nosso estado. Então o movimento entendeu isso e por isso tem marcado presença há mais de 2 meses aí na luta pela aprovação do PL 31 e outros projetos também que vão a favor ou vão contra os interesses dos animais. Então os deputados aqui da casa e a sociedade podem continuar esperando que o movimento está se organizando realmente para estar cada vez mais dias presentes aqui com eventos culturais como esse e fazendo política mesmo pelos animais. Ele já assistiu ao filme que questiona a moralidade e a validade do nosso domínio sobre o reino animal. No auditório Paulo Kobayashi, muita gente se emocionou e não conseguiu segurar o choro. Do lado de fora da sala, um pequeno grupo. Vitor já conhecia o documentário. Eu vim aqui para dar um apoio mais para o pessoal, para meus amigos que estão aqui, os ativistas que vieram trazer esse documentário para cá. E aí eu não queria assistir o documentário porque eu já vi ele em casa antes e é muito pesado. Maíra veio em busca de informação. Quer ser agente multiplicadora deste conhecimento entre os amigos e a família. A indústria da carne não deixa chegar a verdade para as pessoas, né? E eu não sou vegana há muito tempo. Então eu gostaria de me munir mais de informação. São cenas fortes, eu entro na sala e saio várias vezes, assisto um pouquinho, saio e vou me munindo aos poucos assim de informação. Renata já abandonou o consumo de produtos de origem animal e para isso nem foi preciso assistir às imagens tão tristes exibidas aqui. É um documentário muito importante para as pessoas que não conhecem, que precisam conhecer, precisam abrir os olhos, a mente para tudo que acontece com os animais, né? A exploração toda que ocorre. Mais um reflexo da crise econômica no país. Uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, em julho, apontou que 63 milhões e 400 mil brasileiros têm alguma dívida em atraso. Isso significa dizer que o Brasil tem mais pessoas endividadas do que as populações de Espanha, Portugal e Uruguai juntas. Combate à violência, mais políticas públicas para saúde e participação maior na política. Mulheres do Samba fazem uma conferência aqui no Palácio 9 de Julho. Os detalhes você tem em um minutinho. Até já. O Ministério da Saúde divulgou o balanço do dia D da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Neste sábado, só 4 em 10 crianças foram imunizadas. A campanha segue até o dia 31 de agosto em todo o país e devem ser aí vacinadas crianças de 1 a 5 anos de idade. Este ano já foram confirmados mais de 1.200 casos de sarampo com 7 mortes. Em relação à poliomielite, não há casos registrados no Brasil. Combate à violência, mais políticas públicas para saúde e participação maior na política. Mulheres do Samba fizeram uma conferência aqui no Palácio 9 de Julho. A reportagem é da Silvia Garcia. A história destas mulheres passeia pela música, mas pela política e pela luta por respeito e igualdade. Nós estamos trazendo o gênero mulher. Qual os benefícios? Qual os prejuízos, as decepções que a mulher do samba na política? Ela tem espaço? Dentro desse espaço, como ela pode atuar para beneficiar? Na educação e cultura, a importância de aquisição do conhecimento. Porque todos esses setores nos dão o quê? Nos dão empoderamento. Eu tenho que conhecer para eu poder optar por aquilo que eu quero. Num evento na Assembleia Legislativa de São Paulo, as mulheres do samba falaram sobre tudo. Educação, cultura, saúde e o principal, a violência contra a mulher. Este último tema amplamente discutido na Conferência das Mulheres do Samba. Infelizmente, sofremos muitas violências dentro dos ambientes do samba. O preconceito, a violência do homem não aceitar uma mulher na ala de compositores, na exposição do corpo. Muitas mulheres acabam até sendo queimadas para não expor o seu corpo.
Segundo pesquisa divulgada pela rede Nossa São Paulo, no último ano, as mulheres negras aparecem na primeira posição no ranking da desigualdade na capital. Menos favorecidas, elas vivem nas regiões periféricas da cidade e sem acesso aos principais equipamentos públicos. As mulheres que não se abaixam a cabeça, vão trabalhar, vão estudar, cria seus filhos decentemente, seja honesta. Isso é muito importante, sabe? Então, ela não tem por que viver assim no sofrimento, né? Estudantes de escolas de Pedreira, a 140 quilômetros de São Paulo, visitaram o Palácio 9 de Julho. A diferença deles para outros estudantes que já visitaram aqui a Assembleia Legislativa é que eles já estão acostumados com a política. Foram eleitos vereadores mirins da cidade. Dos 147 milhões de eleitores aptos a votar este ano, só 1%, 1,5 milhão, tem entre 16 e 17 anos. É o chamado voto facultativo. E se a política não tem atraído os jovens brasileiros em geral, por aqui a coisa é bem diferente. Essa turma de Pedreira, interior de São Paulo, sabe bem o que é o poder legislativo. Eles são vereadores mirins da cidade. A gente aprende tudo que os vereadores estão fazendo, a gente fica mais por dentro do que está acontecendo na cidade, aonde vai as verbas, no que precisa ser feito. E daí a gente também ajuda os vereadores com as nossas ideias para a melhora da cidade. Os estudantes passaram pelo espaço 5º Centenário, Hall Monumental e, é claro, o plenário Juscelino Kubitschek, palco das maiores decisões políticas de São Paulo. Já é a segunda vez que eu venho aqui e todas as vezes que eu venho aqui eu me surpreendo. Eu gosto muito daqui, gosto dos quadros, gosto de tudo e eu adoro. A troca da sala de aula por uma lição prática de política vai ficar marcado no currículo de todos eles. Aqui da casa eu realmente gostei do espaço e de poder saber como que as pessoas trabalham aqui e por trás de tudo que acontece no nosso estado. Se você é professor ou diretor de escola e quer visitar o maior parlamento estadual da América Latina, as portas estão abertas. É só ligar e agendar a visita na diretoria de comunicação pelos telefones 3886-6626 ou 3886-6628. A seguir, você vai conhecer a Biblioteca Paulistana, que vai concorrer a um prêmio internacional de melhor espaço cultural do mundo. É a Biblioteca Vila Lobos. Nós voltamos em um minutinho. Até já. Você sabe quanto dinheiro uma pessoa tem de ter para ser considerada multimilionária? Bom, segundo a agência britânica Knight Frank, é preciso ter 500 milhões de dólares na conta bancária, ou cerca de 2 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o país com o maior número de multimilionários, 1.830. O Brasil aparece na 13ª posição na lista. Nosso país tem 130 pessoas com patrimônio de, no mínimo, 2 bilhões de reais. A Biblioteca do Parque Vila Lobos, em São Paulo, foi indicada ao prêmio da Federação Internacional de Associações Bibliotecárias, a mais importante entidade da área. A repórter Silvia Garcia esteve lá e mostra agora para a gente por que Vila Lobos está entre as melhores bibliotecas do mundo. Confira aí na reportagem. Parque Vila Lobos, Zona Oeste de São Paulo. Um prédio de 4.000 metros quadrados sem identificação aparente te convida a entrar e ser surpreendido. Na recepção, lugar para bicicletas, skates e nada de catracas. Dentro do prédio, uma oca gigante surge na frente dos olhos. Estamos na Biblioteca Vila Lobos, uma das 5 finalistas do Prêmio Internacional concedido pela IFLA, a Federação Internacional de Associações e Instituições Bibliotecárias, que tem 1.400 membros em 140 países. A candidata brasileira concorre com a Noruega, Estados Unidos, Singapura e Holanda. Na premiação 2018, a IFLA recebeu 35 candidaturas de 19 países diferentes.
Entre os critérios para a escolha estão a interação com o entorno da área, programação de serviços e atividades e se a biblioteca enriquece as experiências de quem a usa. Na verdade, aqui você tem essências da biblioteca, né? Biblioteca, na verdade, é um espaço para a construção autônoma do conhecimento, é a casa da palavra também, né? E é uma praça cultural. Isto aqui é tudo isso. A gente tem um foco muito grande na questão da leitura. Uma das funções da gente é a de Casa da Palavra. O mundo da literatura é um mundo riquíssimo, né? É um mundo de experiência da diferença, da pluralidade, da diversidade num ambiente seguro. E a biblioteca é a mesma coisa. A biblioteca é um ambiente seguro para você fazer experiências de pluralidade, de diferença e tal. Nesta biblioteca você vai encontrar de tudo, inclusive livros. No último pavimento, uma aula de smartphone para alunos acima de 60 anos. Já sabia mexer com o telefone? O smartphone? Sim, eu tenho alguma prática, mas tem algumas coisas que falta a professora aqui. O que faltava aí? O que para você era a maior dificuldade para mexer nesse equipamento? Por exemplo, aquele e-mail que vem no verso, você sabe, né? No caso de ser assaltado e tal, você tem que tirar dali, porque senão você dá a chave do cofre para o ladrão, colar na caixinha do seu aparelho e quando acontecer isso, e é quase que fatal, se você é assaltada, você entra em contato com a operadora, você tem que ter esse número para eles bloquearem. Estou vendo aqui que você está com um caderninho, com uma caneta em mãos, mas que tanto você anota? Estou anotando aqui o processo passo a passo para criar um e-mail, né? Para criar um novo e-mail. Então eu estou, conforme o professor estava falando, aí eu fui anotando e agora nós estamos aqui tentando montar esse e-mail. Outro princípio da Biblioteca Vila Lobos é ter o mínimo de regras para os usuários. Entrada livre e nada de carteirinhas para quem quiser ler no local. Todas as idades circulam por aqui. Você já sabe ler? Não. E mesmo assim, tá lendo um livro? Me conta como é que você faz isso. É porque não tem letra aqui. Você vem aqui sempre ou é a sua primeira vez? É minha primeira vez. Você acha que você vai voltar ou não? Eu acho. E o que você achou dessa biblioteca aqui? Eu achei ela super bonita. Assim, bastante interativa, de verdade, nesse nível eu não conhecia, olha que eu já conheço muitas, eu achei realmente muito interessante. O que vocês estão fazendo aqui hoje num dia de parque cheio de sol, mamãe? Já brincamos, agora estamos descansando na leitura com as crianças. Você já conhecia essa biblioteca? Não, primeira vez. E aí, o que você achou? Achei bem bacana, não quer nem ir embora as crianças. Não quer ir embora? Como que você chama? Isabela. Isabela, o que você está lendo aí? Conta pra mim. Uma história sobre uma casa de um cachorro. Você já tinha entrado num lugar assim, que nem esse? Não. Não. O que você achou daqui? Achou legal, mais ou menos legal ou muito legal? Muito legal. O diretor executivo ainda destaca que a biblioteca também é usada por bebês de apenas 6 meses de idade. A questão não é o bebê ler, né? Mas a questão é você oferecer a pais e seus nenês a oportunidade de ter uma experiência afetiva, gostosa, significativa, interessante, em torno da contação de história, do manuseio de livros de imagem, de brincar com palavras, né? Tudo isso, de cara, gera uma criança feliz. Pode ser até que gere um leitor no futuro, mas naquele momento gera uma família mais feliz. O fato da biblioteca estar num parque fascina quem passa por aqui. Até quem não quer fazer nada, encontra lugar. No quesito acessibilidade a todos, a Biblioteca Vila Lobos é um assunto à parte. Banheiros em todos os andares para todos mesmo. Nessa área aqui de acesso aos banheiros, você encontra bebedouros em todos os andares, banheiros masculinos, femininos e unissex. Em outro andar, um acervo só de livros em braille. Este
scanner merece um capítulo à parte. Simples de mexer, ele escaneia cada página em áudio e disponibiliza a leitura em braille. Cômodas, mas não conseguiu achar um lugar para deixá-las. Pensou no que teria de dizer a seus pais e pela primeira vez percebeu a irreversibilidade de sua decisão e aliás, desejou que pudesse desistir. Até quem tem alguma dificuldade de mobilidade consegue folhear um livro. Com a ajuda desse equipamento aqui, olha, o nome dele, folheador de páginas, já diz bastante coisa. Mas é com a ajuda, olha, de um controle remoto como esse, aperta o botão e olha o que ele faz. Vira a página para você. Se tudo isso não for suficiente, um acervo com centenas de audiolivros e livros falados também está à disposição do leitor. Numa biblioteca tão cheia de títulos, também existe espaço para quem aprecia leituras para maiores de 18 anos. Existe também um espaço cheinho de silêncio e privacidade para quem quer concentração. A essência dessa biblioteca, a biblioteca é bacana e tal, a essência é a equipe que atende, né? E o que essa equipe tem? Quer dizer, essa equipe ela não está centrada em organizar o acervo, ela está centrada em funcionar como mediadora. Todo mundo que trabalha aqui, desde a TI, o pessoal do atendimento, a turma do acervo, da programação cultural, tem dentro de si, entende que é um mediador de cultura. Eu estou aqui para colocar pessoas em contato entre si e para colocar pessoas em contato com materiais na busca do seu desenvolvimento. Essa é a essência. Em 2017, a BLV, como é conhecida a Biblioteca Vila Lobos, recebeu quase 300 mil pessoas, que usaram um acervo de 29 mil itens. Aliás, acervo que tem audiência medida, sabia? A gente está bipando os livros que foram consultados pelos sócios. A gente utiliza esse aparelhinho aqui. O intuito é para que as bibliotecárias depois elas consigam mensurar mais ou menos o que vem sendo consultado. É a audiência da biblioteca, né? Exatamente. Então elas conseguem formar o acervo com base no que o próprio público consulta. No final de agosto, iremos conhecer o ganhador do prêmio da IFLA em Kuala Lumpur, na Malásia. Prêmio bastante aguardado por todos nós, mas em especial para o Pierre. Qual é o sentido desse prêmio para nós? Eu diria que o principal sentido, é claro que é um reconhecimento, é bacana e tal, mas eu diria que o principal sentido disso, para nós aqui no Brasil, é mostrar aos dirigentes culturais, aos gestores de cultura, aos políticos, ao pessoal que pensa o desenvolvimento desse país, aos educadores e tal, que a biblioteca pública, pensada contemporaneamente, é um instrumento extraordinário de transformação e é viável. E mais, é relativamente barato se comparado com outros investimentos que o Estado faz nessa área da educação e da cultura, né? Então, este é o principal sentido. Hoje é só. Jornal da Assembleia desta segunda-feira termina aqui. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá, uma ótima tarde para você.